presidente, senhores e senhoras parlamentares, vou tratar aqui de dois temas relacionados a duas minorias econômicas e políticas do Brasil, cidadãos e cidadãs brasileiros que sofrem grande preconceito. Uma tem ameaçado os direitos garantidos pela Constituição de 1988, inclusive porque o Estado e nós, como sociedade, fomos ineficientes para garantir-lhes a íntegra da lei. Mas não desistimos de alcançá-la. Vou tratar da garantia dos direitos dos povos indígenas e as agressões impostas pelo poder econômico desenvolvimentista excludente. Outra que começou a ser vista em 2005, mais intensamente a partir de 2007, que consolida a cada ano mais políticas públicas de atenção por uma decisão de governo. Vou tratar das vítimas de escalpelamento, que fazem parte da complexidade que é a navegação ribeirinha na Amazônia. O presidente desta casa anunciou para o dia 4 de setembro, sobre o primeiro segmento, a instalação da comissão especial que analisará a PEC 215. Assim, ele encerra o ciclo que cumpre o acordo firmado com as lideranças indígenas e de 8 partidos no Abril Indígena, logo após a ocupação desse plenário. Criou o grupo de trabalho Questões das Terras Indígenas, cujo relatório, quero crer, seja determinante para esta Casa decidir sobre as proposições que afetam aos povos indígenas brasileiros. O presidente nos confidenciou que sofreu forte pressão da bancada ruralista quando propôs o acordo determinado a cumpri-lo. A bancada ruralista tem 30% dos parlamentares desta Casa e representa as decisões de 1% dos proprietários das terras desse país. Está em guerra declarada contra os direitos dos povos indígenas. Sua ofensiva é aqui, no Executivo e no Judiciário, sustentada por uma representação distorcida e pelo poderio econômico construído com subsídio público. Não é raro usarem agricultores familiares, esses sim, produtores de alimentos, para justificarem suas reivindicações excludentes. Os índios saem desse período fortalecidos, mas ainda atacados violentamente pelo poder político e pelo poder econômico. Cada dia está mais claro, neste Parlamento e na sociedade brasileira, que a PEC 215 é inconstitucional. É tão somente a tentativa do agronegócio de dar legalidade à violação de direitos que historicamente impõem aos povos indígenas, que resultaram em genocídios, muitos ainda ignorados, que aparecem aos poucos, como foi com o relatório Figueiredo. Terra sempre significou poder, e a lucratividade das commodities, garantida pela tecnologia desenvolvida por empresas públicas, custeadas pelo povo brasileiro, aumenta a ganância do setor, principalmente por terras públicas, como são as indígenas e as unidades de conservação. 98% das áreas de terras indígenas brasileiras estão na Amazônia, ameaçadas pelo avanço das fronteiras agrícolas e pelo projeto de quintuplicar até 2030 a extração de minérios no Brasil. Assim, esses setores econômicos querem repetir na Amazônia Legal o que fizeram no restante do país, onde está apenas 1,4% da área de terras indígenas, tendo sido as populações originárias expulsas para a periferia ou para outros países, como o Paraguai, sufocadas pelas cidades ou monoculturas, submetidas à miséria e subjugadas às forças econômicas e políticas, em nome de um modelo injusto, excludente de desenvolvimento que concentra a riqueza para uns à custa da pobreza para a maioria.
Por isso, ainda no Abril Indígena, 8 partidos, olhem bem, o PSB, o meu partido, o PT, o PDT, o PSDB, o PSC, PSOL, PR e PCdoB comprometeram-se com os representantes dos índios de não indicar membros à comissão especial dessa PEC que afronta a nação. A ausência de membros impediria a tramitação da proposta. Esses partidos devem ser cobrados publicamente. Motivados pela afronta da PEC 215 aos direitos e garantias individuais dos povos indígenas previsto na Constituição, entramos 22 parlamentares com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Tentamos impedir a instalação da comissão especial e a tramitação da PEC. O despacho foi ao ministro Luiz Roberto Barroso. Em audiência recente no GT Terras Indígenas, o jurista Dalmo Dallari afirmou 3 pontos para declarar que a PEC 215 é, segundo ele, escancaradamente inconstitucional. Como ele mesmo disse, nem o autor e nem o relator da PEC tiveram êxito ao contestá-lo naquele momento, relato o que Dallari afirmou. A PEC 215 é inconstitucional porque dá ao Parlamento participação no processo administrativo de demarcação. Isso afronta a separação dos poderes, que é um princípio básico da Constituição brasileira. E a Constituição é clara ao dizer que não se admite proposta que vise abolir a separação de poderes. Só esse ponto já eliminaria a PEC, porque dá função administrativa, executiva ao Congresso. 2. Estabelece que a terra indígena é inalienável depois que for homologada pelo Congresso. Isso é rigorosamente inconstitucional, porque a inalienabilidade não depende da demarcação. As terras, por determinação da Constituição, já são inalienáveis. São um direito originário dos povos indígenas. A demarcação apenas torna claro os limites. 3. A PEC 215 também é inconstitucional quando diz que será possível rever as terras indígenas já homologadas. Ora, a homologação torna perfeito o ato jurídico e a Constituição, no artigo 5º, diz que não será permitida lei ou emenda que afete o ato jurídico perfeito, uma garantia constitucional fundamental dos brasileiros. Em defesa da homologação e demarcação das terras indígenas, Dalmo Dallari levantou outros argumentos para contestar, especialmente o direito constitucional à propriedade, invocado pelo agronegócio, como a anterioridade do direito dos povos originários à terra precedendo a titulação, e a titulação indevida feita por governos estaduais sobre terras da União como se fossem devolutas. O relatório Figueiredo, por sua vez, aponta ainda violência por armas de fogo, armas brancas, envenenamento para atemorizar, expulsar e assassinar povos indígenas do Mato Grosso. O objetivo era obter terras que foram tituladas pelo governo do Estado para a formação de latifúndios na década de 1960. À época, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram um estado só. Logo depois, o país sofreu a ditadura civil-militar, estado de exceção que violou direitos e garantias individuais, difundiu o milagre brasileiro, perseguiu e expulsou brasileiros. Milhares de brasileiros indígenas fugiram, expulsos pelo modelo distorcido de progresso que avançava do litoral para o interior do país. Deixavam para trás as terras onde sempre viveram, para onde apenas agora tentam voltar. É claro que não estavam nela em 5 de outubro de 1988, deputado.
quando o Brasil promulgava sua Constituição cidadã, recém-saído da ditadura. Ao Estado... Vossa Excelência, concede a parte, deputada Deputado Janete, Luiz Couto. pelo lugar, parabenizá-lo pelo pronunciamento, Vossa Excelência, para a defesa dos direitos que têm os nossos indígenas, mas a 215, deputada, não apenas impede a questão da demarcação, porque ela teria que passar pelo Congresso Nacional, quando essa é da competência do Poder Executivo, mas também impede também a demarcação das terras dos quilombolas e das áreas de preservação ambiental. Ou seja, é mais grave isso. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu quero parabenizar Vossa Excelência de trazer aqui a fala do nosso Dalmo Dallari, que é um jurista renomado, que profundamente tem estudado essa causa, que Vossa Excelência agora coloca com muita clareza. Nós não podemos aprovar e impedir, inclusive, que essa comissão especial seja instalada, porque temos que dar um basta, e eu espero que o Supremo possa assegurar a sua inconstitucionalidade e nós possamos arquivar de forma definitiva essa PEC que vem trazer malefícios para os índios, para os quilombolas e para as áreas de preservação ambiental em nosso país. Obrigada, deputado Luiz Couto. Acrescento as suas palavras ao meu discurso. Realmente, as terras quilombolas e unidades de conservação estão também nessa mesma condição nesse momento. Concedo a parte, deputado Amaury Farias. Primeiro, Amaury Teixeira. Amaury Teixeira. Primeiro, eu quero parabenizá-la não só pelo discurso, oportuno, profundo e que aborda, quase esgotando o assunto, mas registrar aqui o testemunho de que a senhora tem sido uma defensora permanente dos povos originários, os ribeirinhos. A senhora articulou, eu lembro, desde o seu primeiro discurso, com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado, com a Defensoria Pública, não só a recuperação das mutiladas, das mulheres mutiladas pelo escalpelamento, como a prevenção. Eu acompanhei tudo isso, quero parabenizar, mas também quero aí acrescentar a manifestação do ministro da Justiça, recente, contra a PEC 215, tanto pela inconstitucionalidade formal como material. Evidentemente que quer transferir a atribuição administrativa para esse Congresso, quer exatamente impedir que as terras sejam demarcadas e que o direito previsto na Constituição seja efetivado. Parabéns. Obrigada, deputada Amaury Teixeira. Ao Estado brasileiro cabe corrigir essa injustiça histórica, demarcando as terras indígenas e reparando, inclusive, financeiramente os descendentes dos povos indígenas massacrados, dizimados, violentados, expulsos das terras que ocupavam nesse período recente da história do Brasil. Esse parlamento não pode modificar a lei para legalizar crimes, alegando a tese do fato consumado. Assim, já foram liberados os grãos transgênicos. Assim, já foi destruído o Código Florestal Brasileiro. Assim, se pretende legalizar atividades criminosas de garimpagem, produção agrícola, extração de madeiras em terra da União, de todos os brasileiros, sob a guarda dos povos indígenas. Nossa consolidação como sociedade se dará quando respeitarmos nossa formação diversa, essa diversidade heterogênea. Uma sociedade onde há espaço para afrodescendentes, ameríndios, orientais, europeus e os descendentes das miscigenações, onde caibam o extrativismo, a agricultura familiar, a produção agroecológica, onde se produzam prioritariamente os alimentos e onde se mantenha viva nossa diversidade. Seremos, deputado... Vossa Excelência permite? Vossa Excelência, no pronunciamento que faz na tarde de hoje, Vossa Excelência praticamente chama a atenção dos membros da Comissão Especial para a relevância dessa matéria e para a adoção de uma posição correta em relação a esse tema que ultrapassou a Comissão de Justiça até chegar à Comissão Especial. E a presença de Vossa Excelência na tribuna concorre para que nós nos sintamos advertidos da relevância desse tema
e possamos nos posicionar corretamente, como pretende Vossa Excelência no discurso que faz na tarde de hoje. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz. Muito obrigada, deputado. Acrescento suas palavras ao meu pronunciamento. O Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual transcrevo o trecho do artigo 6º. Abre aspas. Na aplicação das disposições da presente convenção, os governos deverão: a. consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. B. Criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes afetem. Deputado Janete. Concedo a parte, deputado. Quero cumprimentá-la pelo seu discurso. A senhora é uma deputada extraordinária, estudiosa, defensora, sim, dos indígenas, povo indígena abandonado ao longo do tempo por governos e governos e governos. Mas a senhora vai me permitir eu contraditá-la um pouco. Lá no meu estado, o estado minifundiário, Santa Catarina também, do deputado Agostinho, que agora preside a mesa, há uma indústria de advogados servindo a grupos de indígenas, assumindo terras, 20, 30, 40 hectares de agricultores que estão lá, seus avós, bisavós, há 100 anos, há 70 anos, há 50 anos, com documentos do Estado, dizendo que é propriedade deles. Eu tive numa reunião há 30 dias atrás, onde os agricultores choravam, as agricultoras choravam, os filhos choravam. Foi uma das tardes mais difíceis que eu passei, ouvindo, não grandes latifundiários, que também, sei lá, há 80 anos compraram, mas pequenos agricultores. Então, precisa equilíbrio nessa questão, na demarcação de terras indígenas. Eu vejo a FUNAI despreparada, radical, e muitos insinuam a serviço também de grandes negócios, que eu não acredito, mas vendo a posição da FUNAI muito desencontrada, eu até acho que a FUNAI está radical e desfocada. Então, equilíbrio nisso, serenidade nisso. Eu acho que há injustiça com os índios, mas também precisa olhar com olho melhor a pequenos agricultores que estão sendo expulsos no nosso estado, no estado, deputado Agostinho, em relação a essa questão. Continue nessa luta. Eu admiro a senhora. Obrigada, deputado. Nós temos que travar uma luta nessa casa para que o Estado brasileiro não cometa mais os equívocos que cometeu há 100 anos, há 80 anos atrás, e que gerou essa injustiça, tanto com os índios como com os pequenos agricultores, aqueles que fazem a agricultura familiar, que coloca os alimentos na nossa mesa. Deputado Domingos. Janete, eu quero primeiro agradecer pela parte, lhe parabenizar pelo tema que aborda, ser solidário ao conteúdo desse pronunciamento e mais solidário ainda aos indígenas desse país. Os indígenas têm direitos chamados direitos originários. São direitos primários que eles têm sobre o território. É bom dizer mais uma vez que as terras que os índios ocupam são terras do povo brasileiro. Os índios têm apenas o direito de uso dos recursos públicos. E repito, se não fossem as reservas indígenas, o Brasil e a Amazônia seriam um grande deserto. O deputado Peroni tem razão. Aquelas áreas ocupadas por pequenos, que estão ali há muito tempo, muitas delas dadas pelo Estado, o Estado tem que indenizar de forma justa, rápida.
se for agricultor familiar, encontrar uma outra área, se for assentamento, o Estado é irresponsável, e aqueles proprietários que foram para essas áreas mediante políticas de governo merecem ser indenizados. Agora, o que não dá é para misturar os pequenos com os grandes para atacar os indígenas. Portanto, o governo tem que ter rapidez e nós temos uma obrigação moral de defender os povos indígenas. Obrigado. Eu agradeço e incluo no meu pronunciamento a sua fala, deputado Domingos Dutra. Senhor presidente, pergunto a quem cabem as medidas legislativas, se não a esse parlamento? Que meios este parlamento dispõe para a participação dos povos indígenas, conforme a Convenção 169? Ou continuamos sem reconhecê-los como brasileiros durante séculos, expulsando-os, alijando-os da participação política e do verdadeiro desenvolvimento? Afinal, estamos atuando para fortalecê-los como cidadãos ou para perpetuar a representação atualizada da capitania, da sesmaria, da Casa Grande? Esse parlamento, ocupado majoritariamente por representantes eleitos para a defesa do poder econômico, tem o dever constitucional de, no mínimo, arquivar todas as proposições que pretendem suprimir ou negar aos povos indígenas brasileiros os seus direitos. Arquivem-se a PEC 215, o PLP 227, a PEC 237, para citar só alguns. Este parlamento tem a obrigação legal de garantir aos povos indígenas a participação bastante para que possam determinar a reparação aos danos impostos pela ocupação e pela concepção capitalista ocidental de desenvolvimento. Além disso, deve ser o primeiro defensor da demarcação das terras indígenas, superando a inoperância que levou ao esgotamento do prazo constitucional. Senhor presidente, trago com a mesma determinação o debate sobre a navegação fluvial da Amazônia. No domingo 18, uma garotinha de 10 anos sofreu um grave acidente de escalpelamento. Ia pescar com o irmão e com o pai. O escalpe foi parcial e ela está em tratamento no Hospital de Emergências de Macapá. Felizmente, o conhecimento clínico agora é maior. O hospital e os profissionais da saúde estão melhor preparados para estes casos. O preconceito diminuiu muito comparado a alguns anos. Um forte abraço a essa querida menina. Desejo melhor a você e pode ter certeza, você e sua família, conto com o apoio do Sistema de Saúde Pública do Amapá e com a minha atenção pessoal. Fica tranquila, em breve você vai receber os procedimentos de cirurgias plásticas reparadoras que o governo do Amapá iniciou no ano passado, junto com a Defensoria Pública da União e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Este foi o primeiro acidente no Amapá desde 2011, mas o Hospital de Emergência atendeu outras 4 vítimas vindas do Pará. Desde 2009, os acidentes foram reduzidos para 1/4. Com a aprovação da Lei 11.970, de minha autoria, começamos as campanhas de prevenção e instalação da proteção no volante e eixo dos motores das embarcações. Fizemos isso junto com a Marinha do Brasil e a Associação das Mulheres Ribeirinhas Vítimas de Escalpelamento no Amapá. Desde 2011, elas contam com o apoio total do governo do Amapá. Você permite a parte, deputada? Lhe concedo a parte, deputado. Quero homenagear a Vossa Excelência, que é uma das parlamentares mais atuantes desta casa. Há anos acompanhando o trabalho de Vossa Excelência como deputada do Estado do Amapá e sempre tratando com muita propriedade desse tema que Vossa Excelência acaba de falar. A questão indígena, a questão de escalpelamento, enfim. Quero destacar, portanto, esse seu empenho, essa sua determinação e essa sua luta permanente por levar melhorias para o seu Estado e para a região amazônica. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado, e eu acrescento ao meu discurso a sua intervenção. Eu tenho que concluir já, né, meu presidente? Passou muito tempo, 1 minuto.
eu quero, enfim, dizer, né, enfatizar o nosso compromisso com as populações indígenas, com os direitos adquiridos já pelos povos indígenas no nosso país, e que não vou tolerar retrocesso, vou me pronunciar sempre que ouvir de que está em perigo, né, os direitos que os povos indígenas têm no nosso país, e também o nosso compromisso com a melhoria na condição da navegação fluvial na região amazônica, tanto de passageiros, como de passageiros e cargas, como de cargas, e como o transporte fluvial que leva corriqueiramente no dia a dia as crianças, os jovens, as mulheres, os homens para as escolas, para o trabalho, para os postos de saúde, enfim, é esse o meio de comunicação na Amazônia, essa modal que precisa de um olhar diferenciado do nosso governo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.